Está no ar mais um TV Pet Show, o seu programa pet preferido. E se eu fosse você, não saía daí porque o programa de hoje está sensacional. Dá só uma olhadinha. Vamos conhecer o Parque Estadual da Pedra da Risca do Meio. Vamos mostrar também alimentos proibidos para os nossos pets. E temos uma matéria sobre cães doadores de sangue. Tem o repórter Fuinha e tem também Meu Pet é Lindo. Não sai daí, é daqui a pouquinho. A minha pet dica de hoje é sobre a automedicação nos pacientes felinos. Nós sabemos que os gatos são extremamente sensíveis a alguns componentes que são frequentemente usados para seres humanos, dentre eles o paracetamol. Então, se o seu gatinho está necessitando de atendimento de medicações específicas, é interessante sempre consultar um médico veterinário que vai prescrever a dose correta e a frequência ideal para o tratamento do seu felino e nunca automedicar sem uma prévia orientação veterinária. Gente, eu estou aqui com a doutora Áquila Raná, médica veterinária, mestre em ciência animal. Tudo bem, doutora? Ótimo, Catiuxa. Olha, muito obrigada por aceitar nosso convite. Por um assunto que é assim super importante, mas que ainda gera muitas dúvidas, acho que tanto comigo como quem está em casa, né? Que são os alimentos proibidos para os animais. Justamente. Ai, doutora, primeiramente eu gostaria que você falasse a questão da importância da gente saber o que oferecer para os nossos animais, não só para a obesidade, como para outras doenças. Sim, com certeza. A gente tem que entender que alguns alimentos que para nós não faz diferença, né, não vai trazer mal, para os animais podem ser tóxicos. Alguns alimentos eles possuem componentes tóxicos e outros alimentos, como quando a gente oferece em excesso, podem levar à obesidade, que por si só já é uma doença. Já é uma doença, tem que ser tratado como uma doença. Exatamente. Né? Agora fala pra gente, doutora, quais os principais alimentos assim que eu não posso oferecer de jeito nenhum? Bom, vamos citar aí o chocolate. De jeito nenhum? De jeito nenhum chocolate. O chocolate, inclusive, quanto mais escuro ele é, quanto mais puro, quanto mais cacau, pior. Porque ele contém um produto chamado teobromina, além da cafeína, né? Por si só, ele já causaria mal, porque ele tem muita quantidade de açúcar, carboidrato também, gordura. Então, por si só, já causaria mal. Mas ele tem esses componentes que podem levar a alterações cardíacas, alteração no sistema nervoso do animal. Ele pode ficar com vômito, diarreia, pode ter alteração neurológica. Então, por si só, de jeito nenhum chocolate. De jeito nenhum. Tem mais um? Tem mais alguns. Uva ou uva passas também pode levar a lesão renal no animal. A uva? Em qualquer animal, passa. Gato, cachorro? Qualquer animal. Gato, cachorro, né, no caso, principalmente. Alho, né, em grandes quantidades também pode levar a alterações no animal. Cebola também, a gente pode citar aqui a cebola. O alho e a cebola são da mesma família, eles possuem o disulfeto N-propil. E esse agente ele pode levar a oxidar as hemácias do sangue, que aí causaria anemia hemolítica. Então o animal pode apresentar alterações clínicas agudas, né, vômito, diarreia, ou tem muita gente que fala, eu dou comida de panela a vida toda e nunca apresentou nada. Não apresentou nada, depende. Porque quando a gente vai fazer um examezinho ali, pode achar uma alteraçãozinha, uma anemia hemolítica, que pode ser devido justamente àquela cebola, aquele alho que está ali nos temperinhos, né? Então comida temperada... Não, o sal também em grande quantidade pode levar a alteração à hipertensão, né? Os animais também podem ter hipertensão. Então aí os temperos estão proibidos para os animais. Entendi. Então basicamente chocolate, uva e comidas temperadas, porque geralmente a comida vai ter alho e vai ter cebola. Exatamente. Né? Outros alimentos, outras frutas proibidas, na verdade não a fruta, mas a semente e os caroços, do pêssego, da maçã, Da maçã também, elas podem causar alteração no animal. Então, contém o ácido sulfídrico ácido cianídrico que pode se transformar no cianeto. Então, é altamente tóxico para os animais. Gente, quanta informação importante, hein, doutora? E esses alimentos, assim, existem alimentos que podem prejudicar a longo prazo, né? Justamente. Mas existem também aqueles que, se ele comer, vai dar ali um problema na hora. O chocolate em grande quantidade o animal pode ficar com uma diarreia, com vômitos, né, uma alteração aguda. A uva em grande quantidade também. Tem outros alimentos, como a macadâmia, a carambola também. A carambola. Exatamente. A batata verde, ou a batata quando não é cozida, o tomate verde também, a gente tem que evitar.
né, fornecer para os animais. Agora, doutora, esses alimentos, eles são determinadas raças, determinados animais ou os pets em geral, os mais comuns? Os pets em geral. Nem gato, nem cachorro. Nem gato, nem cachorro. Tem o xilitol também, que é algo que a gente vê muito em bala, em chiclete, né, um adoçante. Ele também pode levar à hipoglicemia no animal, né? Ele aumenta a quantidade de insulina e vai levar a hipoglicemia. Então o animal vai ficar aí com alterações decorrentes a isso. Doutora, biscoito, bolo, qual é a sua opinião? A gente fala mais em relação à quantidade de carboidrato que está sendo fornecida, né? E tudo isso que eu falei, que não pode, a gente tem que ter cuidado, tanto quanto o componente tóxico, quanto a quantidade que é fornecida. Então, os que eu não citei, os que podem, né, os que não podem, a gente tem que ter cuidado também com a quantidade, né? Então, se eu vou fornecer ali um biscoito... Bala não pode, Bala não pode, um biscoito, um pão, a gente já tem que ver que a quantidade de carboidrato ali é muito grande para o animal. Então, se ele já come a raçãozinha dele, ele tem que continuar comendo a raçãozinha. Tudo que a gente vai fornecer a mais, mesmo as frutas que podem ser fornecidas, a gente tem que ter cuidado com aquela quantidade, porque a fruta também tem açúcar, né? Então, assim, a gente tem que ter cuidado com a obesidade. Doutora, aquelas pessoas que falam, olha, eu gosto de dar um franguinho pro meu gato, pro meu cachorro. No caso, se ela for dar, ela vai ter que fazer diferente, sem o tempero, sem o alho. Sem a cebola, com pequenas quantidades de sal, bem pouquinha mesmo, e aí... Mas ela vai poder oferecer com esse cuidado. Inclusive, a gente recomenda, quem não quer fazer alimentação, né, ração, que já vem pronta, a gente recomenda que consulte o veterinário especialista em nutrição, que ele consegue fazer ali a dieta certinha para o animal. Doutora, agora uma pergunta que eu tenho certeza que você recebe demais. Diga lá. A pessoa adota um filhote de gato. A primeira coisa que eu vou dar é um leitinho de vaca. Pode ou não pode? É uma pergunta, assim, complicado de responder, mas vou te dizer de maneira geral. Para o filhotinho, até poderia, porque ele ainda tem a quantidade de lactase, que é a enzima que vai quebrar ali a lactose, né, o açúcar do leite, de vaca, né, no caso. Sim. Ele até poderia conseguir ali por conta dessa quantidade de enzima. Mas quando ele vai ficando mais adulto, né, mais idoso, essa quantidade de lactase nele, dessa enzima, vai diminuindo. Então, poderia levar a alterações gastrointestinais, né, quando ele é maior. Então, a gente vê muito isso em desenho. Essa cultura foi muito estabelecida por desenho. Então, Jerry, por exemplo, sempre a dona estava lá dando o leitinho para o gatinho. Então, isso é mais uma questão, né, cultural, que a gente sempre vê dita erroneamente. Entendi. Mas, então, para o gato adulto, é bom evitar. Agora, para o filhote, se não tiver a fórmula, ainda pode oferecer? Ainda pode oferecer. O ideal também tem as marcas, né, que elas têm um leite sucedâneo para o animal, que é melhor, mas é um preço mais elevado. Então, para as pessoas que não têm condições, poderia ali fornecer uma pequena quantidade de leite de vaca, sim, para o filhote. Antes de encerrar, doutor Wélio está fazendo sinal ali, perguntando, não pode dar nem um chocolatinho? Nem um chocolatinho, nem um pedacinho. Para o pet não pode, mas para a vet pode, viu, gente? Pronto, Wélio, dê para a vet. Para a vet pode. Doutora, muitíssimo obrigada por esclarecer tantas dúvidas assim. Antes de encerrar, fala suas redes sociais. Pronto, meu Instagram é AquilaHanaVet. Muito obrigada, doutora. Muito obrigada a vocês. Minha pet dica de hoje é: não forneça nenhum tipo de chocolate para o seu animalzinho. Eles podem apresentar vômitos, diarreia, alterações no sistema nervoso e alterações cardíacas. Gente, eu estou aqui com o Dr. Breno Santos, médico veterinário especializado em nefrologia, cirurgia de tecido mole e reconstrutiva e medicina felina. Tudo bem, doutor? Já, agradecer pelo convite e espero esclarecer ao telespectador sobre o assunto que nós vamos abordar, que é muito importante, muito importante. Nós que agradecemos, doutor. E é um assunto importante, mas realmente é um assunto delicado, porque os tutores ainda têm muito receio, né, doutor? Que é a doação de sangue de cães e gatos. Começa falando, doutor, a importância de disponibilizar o cão e o gato para ser doador. A disponibilidade, no caso da doação, é que aquele cão vai salvar uma vida, né? Ele vai estar disponibilizando o sangue, né? O tutor vai estar levando aquele animal para disponibilizar aquele sangue para fazer uma transfusão, que normalmente é uma situação de emergência na clínica veterinária. Doutor, e para quem tem receio, despreocupa as pessoas que têm receio de levar? É muito tranquila.
Assim, eu já fiz várias coletas de bolsa de sangue, tanto de cão como de gato, e é muito tranquilo, tá entendendo? Se o seu pet, né? No caso para cães, são animais sempre de grande porte, a partir de 25 quilos, e jovens, né, de 1 a 7 anos de idade, se ele tiver o comportamento dócil, sempre é muito tranquilo. Claro que tem que ter ali aquela destreza da pessoa que está coletando, do veterinário que está coletando a bolsa. Mas normalmente, no caso para mim, né, e eu acredito que para outros veterinários, a coleta é uma situação também bastante tranquila. Né? Então a regra é essa, doutor, tem que ter a partir de 1 ano. No caso para cão. Para cães, de né? Cão jovem, né, de 1 a 7 anos e a partir de 25 quilos. No caso para gato, também gatos felinos jovens, de 1 a 7 anos de idade, só que para felino a partir de 6 quilos. 5,5 a 6 quilos a gente já aceita como doador. Mas, doutor, é difícil de encontrar? Ou sempre é uma situação emergencial ou tem sangue disponível? No caso, o quadro anêmico em si, ele sempre é um quadro emergencial, não é? E muitas vezes, para a gente dar continuidade a um tratamento, para a gente entender o que o paciente tem, a gente precisa tirar o animal da emergência, que é o quadro anêmico. Sim. Né? Então, a gente precisa, naquele momento, fazer a transfusão para a gente continuar a investigar o que aquele paciente tem. Então, no caso, sempre é um doador de emergência? Ou os bancos de sangue? Sempre é o doador de emergência. A gente tem uma clínica e tem um laboratório aqui em Fortaleza que tem essa questão de banco de sangue, mas normalmente é mais difícil, né? Às vezes eles têm uma bolsa disponível, mas não é tão comum. Até exatamente tem esse pela receio, dificuldade, né, que a gente tem de ter doadores. Outra situação também, pelo tempo que aquele sangue vai ficar conservado. Às vezes a gente não tem um animal, né, que necessite naquele momento e aquela bolsa acaba não sendo utilizada. Mas existem bancos de sangue, mas é necessário que tenha o doador para aquilo funcionar, né, para que ter sempre sangue disponível. E no caso, doutor, no caso da medicina veterinária, esse sangue, o tutor que está precisando, ele vai ter que pagar diferentemente da medicina então, assim, humana? Para a gente, é diferente por quê? Porque a gente precisa que aquele sangue seja avaliado, né? E para ser avaliado a gente precisa fazer exames com aquele sangue daquele animal para que ele seja um possível doador. Que exames são esses, né? No caso de cão, para as doenças infecciosas, né? Infecto-contagiosas e infecciosas que tem em cão, no caso calazar, né, leishmaniose. Os custos, exatamente, né? São esses custos, são esses exames que a gente faz para entender que aquele sangue realmente está apto a ser doado. E quem vai arcar com esses custos é o tutor do cão que vai receber. Do cão que vai receber, do receptor, isso. Qual é a demanda maior, doutor? Cão ou gato? Não tem isso? Cão. Porque, na verdade, gato também acontece, mas a demanda que a gente tem maior, que sempre aparece mais, é cão. Então, no caso da transfusão, doutor, é sempre por uma anemia? Sempre por um quadro anêmico, emergencial, causado aí é diverso, né? Questão de trauma, e aí você pode ter um quadro hemorrágico, né, agudo, que precisa fazer uma transfusão de emergência. Doenças infecto-contagiosas, no caso as doenças, as hemoparasitoses, né, que são as doenças transmitidas por carrapato, leishmaniose, quadro renal, que não é uma doença infecciosa, mas também pode levar a um quadro anêmico. Doutor, no caso assim, o senhor tem um paciente que precisa de uma doação de sangue e aí vai correr atrás de falar... Como é que, normalmente... Ou existem cães que já são assim, eu sou um salvador, já me contactam? Como é que funciona? Quando a gente recebe um paciente, que a gente faz os exames, né, naquele momento ali da consulta, que a gente detecta que aquele paciente tem um quadro anêmico grave, ele precisa de um doador, a gente passa essa informação para o tutor. E aí o tutor, ele vai atrás desses possíveis doadores. Então começa o desespero. Começa o desespero exatamente aí, que às vezes não encontra. Às vezes a pessoa não conhece um tutor que tem um animal de grande porte para doar, tá entendendo? Ou não conhece um tutor que tem um gato com um peso um pouquinho acima do padrão. Então começa o desespero aí. Então, no caso, acho que o mais importante seria conscientizar as pessoas a disponibilizar, né? Tem os grupos, por exemplo, eu conseguia muito doador numa época, porque tinha uma pessoa que me conhecia que era do grupo de Golden. E quando eu precisava de um doador, eu mandava mensagem para ela. Sem o tutor saber, eu mandava mensagem para ela e ela, muitas vezes, ela disponibilizava. Ela entrava em contato e as pessoas se sensibilizavam e iam até a clínica com esses pacientes para fazer os exames, para fazer todo o percurso até chegar no momento da doação.
Doutor, acho que, olha, antes de encerrar, eu gostaria muito que o senhor falasse diretamente para as pessoas que estão em casa que não tivessem medo de expor. Eu acho que a nossa grande mensagem é essa, né? Ter um animal que possa salvar outra vida. Não é para ter receio, tá? Se você tem, no caso de tutores de cães com peso a partir de 25 quilos, cães jovens, que são saudáveis, você pode levar ele à clínica quando tiver uma necessidade. Muitas vezes os tutores que têm animais internados, eles postam em redes sociais que estão precisando de doadores, e aí fica mais fácil, né, de você encontrar. Então, assim, pode levar o seu cão, não é algo assim, não é um bicho de 7 cabeças, como a gente costuma falar, é tranquilo, né? Se o seu pet for um animal dócil, que deixar manipular e tudo mais, é bem tranquilo a coleta, a doação. Doutor, muito obrigada por nos atender. Gostaria que o senhor falasse suas redes sociais para quem quiser acompanhar seu trabalho. Bem, eu vou passar da clínica, tá? Porque eu não tenho. Tá ótimo. Da clínica Sião Centro Veterinário, no caso o Instagram, né? @Sião Centro Veterinário. É um hospital veterinário 24 horas lá na Messejana, tá? Telefone 3111 8942. É o nosso WhatsApp também. Doutor, de atendimento. Obrigada. Nada. A minha pet dica de hoje é: você, tutor que tem um pet a partir de 25 quilos e saudável, ele pode ser um doador de sangue e salvar vidas. Gente, eu estou aqui com a Thaís Pereira, bióloga e gestora de unidade de conservação do Parque Estadual Marinho da Pedra da Risca do Meio. Tudo bem, Thaís? Tudo. Muito obrigada por nos receber. É um nome grande, mas tanto é grande como é fascinante. Sim, esse demais. parque, né? Você é gestora de mais 2 unidades, né, Thaís? Sim, eu sou gestora tanto do Parque Estadual Marinho Pedra da Risca do Meio, como da área do Curió e do Parque das Águas. E hoje nós vamos falar do Parque Estadual Marinho. Eu não sabia da existência, vim saber há pouco tempo. Eu acho que muita gente em casa também não sabe. Então explica pra gente o que é. Pronto. O Parque Estadual Marinho é uma unidade de conservação. A Secretaria do Meio Ambiente administra 37 unidades de conservação e um corredor ecológico, entre unidades de conservação de proteção integral e de uso sustentável. A nossa unidade, a que a gente está falando hoje, né, do Parque Marinho, é uma unidade de proteção integral. O que isso significa? É uma unidade que tem o objetivo de proteger uma área, né, de beleza cênica e de grande interesse biológico e ecológico. E ela permite algumas coisas. Ela permite estudos, né, pesquisas científicas, educação ambiental e visitação, certo? Aí, uma coisa, essa visitação é pessoal da área, porque é no mar, né? Sim, é no mar. Pronto. As visitações como seriam? Como é a unidade marinha e onde ela fica? É importante falar nessa hora onde ela fica. Ela fica ali, quando você está no Porto do Mucuripe, 18 quilômetros da costa. E 18 metros... Sai dali, a gente embarca ali no Mucuripe, né? Sim, aí são 18 quilômetros, é por volta de 2 horas de embarcação, certo? Sim. Aí, quando você chega lá, você ainda tem que fazer um mergulho de no mínimo 17 metros de profundidade, certo? A parte mínima, né? Porque ela vai até 30 metros de profundidade. Então, você tem que fazer mergulho. E para mergulhar lá, não pode ser qualquer pessoa. A pessoa tem que ter uma certa experiência, porque é um tipo de mergulho de nível mais elevado. Então, ela tem que, além de ter o curso e a carteirinha de mergulhador, ela tem que ter horas de mergulho. Entendi. Agora, se eu não me engano, ele foi criado em 1997. E por que foi criado? Qual é a intenção da criação desse parque? O parque foi criado para manter aquela área, né, aquela biodiversidade que tem ali, porque os pescadores que lá utilizavam a área para sobreviver e os mergulhadores que também iam visitar, falaram que os peixes estavam diminuindo. Por que então foi uma descoberta das pessoas dos pescadores, sim, a gente né? Exatamente. E a gente tem uma questão histórica com esses pescadores, né? Como eu falei, é uma área de proteção integral, então só podia aquelas 3 coisinhas que eu falei, né? Sim. Estudo, educação ambiental e visitação. Mas com essa questão histórica com os pescadores, a gente permite a pesca artesanal.
que é aquela pesca de linha-anzol. Sim, sim. Certo? Aí eles são um dos que mais fiscalizam e que mais defende a nossa unidade, né? Então é somente a pesca artesanal, a de rede, as outras não é permitida. Não, as outras não são permitidas, né? É proibida pescar lá de outra forma. A questão de ser uma unidade de conservação lá, porque tem espécies que estão para extinção, como é o que a gente encontra lá? Pronto, lá a gente encontra uma biodiversidade enorme, mais de 100 espécies de animais, tanto vertebrados e invertebrados. Lá a gente tem invertebrados, né, esponjas que só ocorrem lá. Fizeram estudos de espécies endêmicas. O que é uma espécie endêmica? É quando ela só ocorre naquele local, tipo uma espécie endêmica do Ceará, Sim. só ocorre no Ceará. Uma espécie endêmica da Pedra da Risca do Meio só ocorre na Pedra da Risca do Meio. Mas além dessa espécie endêmica, a gente tem outras espécies que não são endêmicas, mas que também estão ameaçadas, como tartarugas marinhas, algumas espécies de peixes, mamíferos marinhos, como golfinhos. Então, é uma área de grande relevância para essas espécies, né? E para todo o oceano também, né? A gente tem um trabalho fantástico, né? Sim. Por isso não é permitido outro tipo de pesca, né? Para não agredir também as outras espécies. Isso. E como é que funciona, no caso, a visitação? Só vai quem pode mergulhar? Só quem pode mergulhar. Mas aí ele tem que ter uma autorização de alguém, os pescadores também precisam ter autorização da unidade? Ou... Os pescadores precisam ser cadastrados como pescadores artesanais. Sim. Mas como faz esse cadastro? Esse cadastro é feito com... tem informações de como fazer e é no Ministério de a Pesca e a Aquicultura. Aí é esse tipo de cadastro que ele tem que fazer. Já para mergulhar, a pessoa tem que procurar operadoras, né, que tem aqui em Fortaleza, para fazer o curso e poder mergulhar. Thaís, além da importância dessa conservação, tem algo mais que você queira dizer que é importante também para que a gente fique atento? Pronto, como unidade marinha, os mares, né, o oceano, tem uma coisa chamada serviços ambientais. O que são os serviços ambientais? É quando ele dá coisas para o ser humano, né? Tipo, alimentação, a pesca é um serviço ambiental, né? O controle do clima, como o mar absorve calor também. Mas também tem uma coisa que é muito interessante, que é o controle do efeito estufa, né, do aquecimento global. Lá no oceano a gente tem uma coisa chamada fitoplâncton. O fitoplâncton absorve o dióxido de carbono, que é o principal gás do efeito estufa, né? Então, com essa absorção, ele consegue diminuir o efeito estufa. Esse trabalho ele vai. Então é um dominó, né? Tudo anda de mão dada. Tudo né? anda de mão dada. O meio ambiente é uma conexão total, né? As relações ecológicas. Então, todo mundo se ajuda quando a gente equilibra. Ai, Thaís, que lindo, adorei. Olha, eu vou aproveitar que a gente está aqui gravando, já fica firmado o compromisso de você vir aqui falar das outras 2 unidades. Eu venho, sim. Tá certo? E antes de encerrar, Thaís, eu gostaria que você falasse as redes sociais para quem quiser acompanhar o trabalho das unidades. Pronto. A gente tem a rede social da Secretaria do Meio Ambiente, né, a SEMA, e tem o Instagram da unidade também, que é chamada Risca do Meio. Só colocar no Instagram. Obrigada, viu, Thaís? Obrigada. Minha pet dica de hoje é não jogue lixo na praia. E avise para o seu amiguinho também não fazer isso. Seja um multiplicador de educação ambiental. E agora com vocês, o repórter mais amado do Brasil. É com você, Fuinha. Nha, 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 nha. Olá, pessoal! Mais informações sobre hamsters. Nas gaiolas, mantenha a roda de exercícios longe das escadinhas. Eles podem sofrer uma queda, causando lesões graves. Nham, nham. Nham, 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 nham. Cuidado! Ao apresentar seus hamsters a outras pessoas, eles podem se intimidar, ficar com medo e morder. Domestique o seu hamster jovem, brincando diariamente com ele e o recompensando com verduras. Mantenha sua gaiola fora do alcance de outros animais. Isso pode ser uma ameaça para seu hamster. Importante, mantenha as sementes do seu hamster quentes e secas. A umidade pode causar infecções mortais. Fucei e descobri que
Atenção! Atenção! Não deixe dois hamsters viverem juntos na mesma gaiola, mesmo da mesma ninhada. Muitas vezes irão se reproduzir e lutarão até a morte, em defesa própria. Consulte sempre um veterinário. E lembre, animais pintam um mundo melhor. Repórter Fuinha informou. Fui! E o nosso tempo está acabando, mas não sai daí porque ainda dá tempo de deixar aquele recadinho básico. Você quer rever uma matéria ou tem uma sugestão? Entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. Tem em casa um pet que é lindo, faz uma foto ou vídeo e envia no nosso WhatsApp. Perdeu o TV Pet Show aqui na TV? Dá uma olhadinha no nosso canal no YouTube, @TV Pet Show. Tem todas as matérias lá para você. Aproveita, se inscreve e ativa o sininho que é para dar aquele apoio. Ou então já pega seu celular, posiciona a câmera no nosso QR Code e vai direto para lá. E eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, fiquem com Deus e até semana que vem. Não esqueçam, animais pintam um mundo melhor. Não.